nosso objetivo nesse momento de crise, gente, é sobreviver, tá? Não dá para pensar em crescimento de empresa, porque cada dia é uma coisa diferente. Eu sempre fui contra quando as pessoas falam, vamos viver um dia de cada vez, tá? Porque aqui a gente sempre teve a questão do planejamento. Muitas vezes a longo prazo, mas uma questão de curto e médio prazo, sempre a gente conseguiu viabilizar isso. Hoje, mais do que nunca, a gente pensa na semana, mas a gente está vivendo um dia de cada vez. Porque cada vez que a gente liga a televisão, é uma normativa diferente, daqui a pouco cai a normativa, as coisas mudam. Então, assim, vamos viver um dia de cada vez, mas o que eu digo para vocês nesse momento, o que a gente precisa sobreviver. E sobreviver é o quê? Não deixar faltar nada para as nossas famílias. Então, assim, gente, se a gente tiver um lar para morar, se a gente tiver comida dentro de casa, é uma forma para a gente sobreviver. A gente tem que dar graças a Deus se a gente tiver isso, tá? Porque muita gente a gente sabe que não vai ter. Se a gente tiver funcionário, gente, pelo menos, eu sei que vai ser muito difícil para todo mundo, e principalmente quem está aqui, que é empresário, de proporcionar algo para as outras pessoas, mas nem que a gente consiga dar uma cesta básica. Então, assim, pelo menos deixar com que essas pessoas possam sobreviver. Eu nunca gostei da palavra sobrevivência, porque eu sempre acho que sobreviver é vender o almoço para comprar janta. Mas talvez a gente vai estar fazendo isso nesse momento. Eu não sou nada romântica em relação a negócio. Eu acho que negócio é uma coisa sempre muito racional, né? As pessoas muitas vezes vão para o emocional e eu não acredito nessa questão. Eu sempre fui muito pragmática em relação a negócio e vou continuar sendo. Principalmente porque eu trabalho com números, eu trabalho com dados. Então a gente vai ter que olhar realmente para esses números que a gente tem. Como a gente brinca, né? As meninas do Bitumami, que é um grupo de mentoras que também eu participo de uma aceleradora de mães empreendedoras, a gente sempre fala que o Excel não mente. E realmente o Excel não mente, se nós colocarmos os dados corretos lá. Então, vamos fazer algo diferente. E a primeira coisa que eu quero que você pense em relação ao seu negócio. Será que o seu negócio já não estava quebrado antes de acontecer tudo isso? Porque muita gente entrou em contato comigo, meio que já desesperado, e falando, Valéria, eu já não estava vendendo, coisa e tal. Então, assim, talvez seu negócio já estava quebrado. O coronavírus, essa crise, só serviu para te dar um empurrão mais rápido para o buraco. E, gente, talvez ir para o buraco nesse momento vai ser uma grande lição que a gente tem, tá? Para que a gente não vá no buraco depois. Naquele dia eu estava conversando com esse grupo de mentoras que eu tenho, e a Tânia Macriani, que é uma grande companheira minha, a gente estava falando de quebra de empresas, e ela lembrou uma coisa que sempre a gente falava dentro do seminário Empretec: quem quebra a empresa não é um empresário. Porque nós, como empresários, a gente tem um poder de sobrevivência enorme, a gente tem um poder de prosperar, a gente tem um poder de resiliência, e mais do que resiliência, hoje é a questão da antifragilidade. E eu vou até construir esse conceito com vocês, porque eu acho importante a gente entender além do financeiro, né? Então, o que é antifragilidade? Quem quiser ler, tem um livro de Nassim Taleb, que chama Antifrágil, que ele fala o seguinte: a gente é mais do que resiliente, a gente precisa ser o quê? A gente precisa se quebrar, a gente pode se quebrar todo, mas a gente vai voltar melhor do que a gente já era. Então, assim, eu acho que esse é o momento da gente voltar melhor do que já era. Eu estava conversando com o Samuel agora à tarde, a gente estava discutindo sobre isso, que quem passar por essa crise e não aprender nada, realmente vai morrer nesse mercado. Porque esse mercado não vai ser mais igual o que a gente estava acostumado, vai ser muito, muito disruptivo. Então, muita gente falando de disrupção, né? O que é disrupção na inovação? É algo que é totalmente novo e todo mundo fala, eu quero ser disruptivo. Então, agora esse é o momento de ser disruptivo, esse é o momento de ser novo, esse é o momento de criar coisas novas. Então, a gente vai ter que botar a cabeça para funcionar, gente. Sair da zona de conforto não tem jeito. E eu tô falando aqui para vocês e tô falando para mim. Estou falando aqui para a nossa empresa, porque a gente também vai ter que se reinventar, a gente vai ter que inventar novos modelos de negócio, a gente vai ter que inventar formas diferentes de se relacionar com clientes, tudo vai ser uma reinvenção. Então, não só para vocês, não pensem que a gente também está nadando em braçadas. Tá? Hoje eu estava conversando com um amigo meu, que também é super investidor em startups, e ele falou para mim, eu nunca estive tão preocupado durante todos esses anos que eu sou um empreendedor. Tá? E ele tem uma experiência enorme em termos de empresas, e realmente está aportando dinheiro, mas ele falou, também tem uma hora que eu não tenho mais dinheiro para ficar aportando, porque eu também não tenho liquidez, né, para ficar jogando dinheiro de repente em alguns negócios. Então, o que a gente tem que entender nesse novo momento, gente? E a gente tem que ser muito realista em relação a isso. Muitos negócios vão quebrar, tá? Só que a gente tem que pensar o seguinte, o que a gente vai fazer daqui por diante? E
aprender a gerir financeiramente o negócio vai ser uma coisa muito importante para a gente a partir de agora. Sempre foi. Todos os estudos que a gente vê sobre gestão financeira, sobre negócios, uma das maiores quebras, aliás, um dos motivos de maior quebra das empresas é a falta de gestão financeira. E por isso que grande parte das empresas hoje vai pro buraco por causa disso. Infelizmente, é esse momento. Tá? Então, o que acontece? A partir de agora, o que a gente vai fazer diferente? Tá? Talvez a gente vai ter que se reinventar, vão ter alguns modelos de negócio talvez vão permanecer, mas alguns vão sofrer muito. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? E talvez a gente vai quebrar agora. E vamos quebrar agora? Então tá, já que eu estou quebrado, o que eu vou fazer daqui por diante? Não adianta chorar, a gente vai ter um momento de luto, que eu acho que muitos estão vivendo, só que a gente vai ter que continuar, porque a gente tem família para sustentar, a gente tem coisas que a gente quer fazer e a gente vai sair vivo desse momento, tá? Então, esse é o momento de sobreviver. Então, pensem nessa questão, o que eu preciso para sobreviver, tá? O que eu preciso para atravessar esse rio que está cada vez mais caudaloso e que realmente vai nos... Se a gente não nadar bem aí, a gente vai afundar, tá? Agora, nessa aula, eu estou fazendo uma aula de gestão financeira um pouquinho diferente da aula que a gente tem estruturado para fazer presencialmente ou online. Por quê? Porque se eu fosse começar da aula tradicional, eu falaria para vocês primeiro sobre conceitos. Tá? Eu acho que ninguém aqui quer ouvir sobre conceito hoje. Eu acho que muita gente que está nessa live aqui está querendo saber, Valéria, o que eu faço amanhã? O que eu faço depois que a tua live acabar? Então, é esse o momento que eu quero trazer. Então, eu não vou trazer conceitos hoje, eu vou deixar esses conceitos mais para frente, para que quando a gente começar a realmente entender o que eu vou usar para, de repente, precificar melhor, o que é um custo fixo e variável, aí eu trago conceitos mais para frente. Mas depois que, de repente, vocês conseguirem tirar o nariz, pelo menos, um pouquinho para fora aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. O que eu quero começar falando com vocês? Primeiro, sobre saneamento financeiro. Porque isso aqui normalmente é o último item da minha aula, tá? Mas eu estou começando com o primeiro para dar, de repente, uma aliviada ou não nas pessoas. Talvez tem gente que vai falar assim, e agora? Eu vou dormir como depois disso, tá? Mas eu acho que amanhã a gente pode acordar melhor e falar assim, agora eu tenho que dar o primeiro passo. Qual que vai ser o primeiro passo que muitas vezes é o mais difícil para a gente dar? Então, saneamento financeiro, a gente está com um problema financeiro de repente na empresa, a gente não sabe como que a gente vai viver daqui por diante. Então, quais são as saídas que nós podemos ter nesse momento? Tá? Então, a primeira saída que a gente já sugere de cara, renegociar dívidas. Tá? Então, olhem para as dívidas de vocês e olhem para aquelas grandes dívidas inicialmente. Primeiramente, dívidas com bancos. Tá? Pense nessa relação com o banco. Hoje o banco muitos já estão buscando essa renegociação, porque eles sabem que as pessoas não vão conseguir pagar. Então já há um processo de negociação com bancos. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer são essas negociações. E que tipo de negociação com o banco? Financiamento de imóvel, financiamento de carro, de repente empréstimos que vocês pegaram. E agora não é hora de pegar mais empréstimo, gente. Tá? Antes de pegar empréstimo, tem que pensar muito na viabilidade disso. Né? Porque os juros vão continuar altos. Não pensem que o pessoal vai ficar bonzinho de uma hora de um dia para a noite e falar assim, a gente vai baixar todo mundo os juros, vai todo mundo pagar 0,5% ao mês. Isso não vai acontecer, provavelmente. Tá? Então, o que acontece? Preciso olhar para as grandes dívidas. Também dívidas com fornecedores. Só que assim... Busquem pagar, nem que seja um pouco, o seu fornecedor, porque você vai precisar dele na volta. Tá? Hoje, um grande amigo meu, que talvez alguns aí que fizeram Empretec conheçam, que é Mauro Miyaguchi, e ele colocou um vídeo muito legal, que ele falou assim, a gente tem que tratar com respeito as pessoas também. Então ele colocou até como está priorizando os pagamentos na empresa dele, que primeira coisa que ele está pensando nos funcionários. Então pagar pelo menos o salário e pelo menos pagar plano de saúde, porque são as duas coisas que as pessoas vão precisar. Depois ele falou assim, pagar fornecedores. Por quê? A gente precisa ter respeito por essas pessoas. Se eles quebrarem, a gente também vai quebrar e todo mundo vai quebrar. Tá? Então, negociem com os fornecedores. Nem que você fale assim, olha, eu posso pagar R$100 esse mês, mas pelo menos é R$100 que ele vai receber também. É algo que ele possa planejar. Só que também não deixem para negociar no vencimento da dívida. Tá? Então, de repente, assim, você vai ter uma conta com um fornecedor que vai vencer dia 30 de março. Amanhã, você vai ligar para esse cara e já vai conversar com essa pessoa. Não espere o boleto vencer para falar, olha, não consegui te pagar. Por quê? Porque amanhã, se ele souber que você já não vai pagar, ele pode, de repente, pensar
em alguma coisa, ele pode se replanejar também e negociar também com outros fornecedores, tá? Então busquem essa negociação com quem vocês conseguem. Então as grandes dívidas, aluguel, por exemplo, tá? Negocia aluguel. Aquele dia eu estava numa live que uma moça estava falando que ela acabou de alugar um apartamento para um rapaz, que é comissário de bordo, e ele ligou, ela alugou no dia seguinte virou toda essa bagunça. E ele falou assim, eu quero devolver o apartamento, só que eu não queria pagar a multa. Ela falou assim, cara, mas não dá, minha mãe também já se mudou, já tive despesa. Ela falou, e se eu abaixar o aluguel para você nesse momento? Tá? Então é o momento desse tipo de negociação, gente. Todo mundo prefere receber um pouco do que não receber nada. Tá? Então busquem fazer essa negociação já amanhã. Busquem os grandes valores e negociem. Tá? Não queiram fazer empréstimos para buscar pagar essas dívidas, porque vocês vão ficar mais endividados ainda. Tá? Isso é conselho de quem já sabe o que acontece, porque eu já fiz algumas coisas em relação a isso, gente. Então, assim, muitas das coisas que eu trago aqui são coisas que a gente já passou. Então, não façam isso. Tá? Se afundar em cartão de crédito agora, isso é uma das coisas piores que vocês fazem. Cartão de crédito também, buscar renegociar. Né? Então, todas as pessoas têm que realmente buscar essa negociação. Depois, substituição de dívidas. Se você tem uma dívida, de repente, em vários bancos, de repente fazer essa portabilidade, verificar se de repente algum lugar pode oferecer uns juros menores. Tem um amigo nosso que ele tinha financiado um apartamento pela construtora. E o que ele conseguiu fazer? Ele mudou para um banco e teve uma diminuição de juros. Então ele substituiu esse processo. Então, buscar olhar para isso, gente. E coloquem na rede de repente, gente, alguém já fez isso? As pessoas estão aí para ajudar. Né? E aí a gente pode estar indicando também caminhos, de repente, que sejam mais saudáveis para a gente. Depois, priorizar dívidas com juros mais altos. Então, olhar o que, de repente, pode ter um juro mais alto e priorizar esse processo. Pronto. Né? Então, o que acontece? Então, priorizar, por isso que eu falo, né? Fazer aqui em casa vai dar algumas coisas aqui. A gente desligou, mas o pessoal, de repente, ainda está chamando aí, tá? Priorizar dívidas com juros mais altos. Então, olhar para esse momento e falar o que é mais alto, o que de repente eu tenho que priorizar esse pagamento, porque senão os juros vai ser maior, mas nesse momento eu acredito que você consiga negociar também. Tá? Aqui a gente está falando desse processo numa negociação normal do dia a dia, mas hoje nessa crise acredito que as pessoas vão poder realmente ter um processo de negociação melhor. Vias judiciais, gente, isso aqui eu deixaria por último para fazer, tá? Por quê? Aquele dia eu estava com uma advogada amiga minha e ela falou o seguinte, nesse momento vai ter tanta gente às vezes colocando processos na justiça porque alguém não quis negociar tudo mais e que tudo vai ser muito demorado. Tá? Então, assim, buscar conciliação, realmente tentar realmente conversar com as pessoas, um diálogo mais aberto, porque assim, se for para vias judiciais, todo mundo vai sair perdendo, tá? E quem de repente está precisando receber o dinheiro vai ser pior ainda, tá? Então, ambos os lados aí pensem em relação a isso. Também olhar, negociar em relação ao perdão do principal e dos juros. Então, assim, pagar só realmente o que é o valor que a gente comprou. Por exemplo, de repente eu comprei algo de R$1.000. Buscar pagar isso e tentar negociar, falar assim, cara, tira os juros, tira a multa, eu pago esse principal porque vai ser melhor nesse processo. E renegociar valor de aluguel, que eu já falei aí para vocês também, tá? Depois, outro item, redução de gastos, tá? Isso aqui também é primordial para a gente fazer agora. E que tipo de gastos que a gente pode começar a verificar? Gastos operacionais. Então, gastos que a gente tem no dia a dia. E, gente, tanto de pessoa física quanto jurídica, tá? É olhar para os nossos gastos e falar o seguinte, o que eu posso reduzir nesse momento? Né? E, às vezes, pode parecer besteira, mas, de repente, é aquela besteirinha que vai juntando que pode se tornar um grande custo. Então, dentro da empresa, olhar o seguinte, o que, de repente, eu posso reduzir? De repente, você tem um restaurante, já não está utilizando todos os freezers, desliga alguns, junta tudo em algum, de repente você vai utilizar apenas um lá, então deixa o resto desligado, você já está economizando. Outras questões de custo que você pode ver, né? O que eu estou gastando demais aí? Estou com um plano de celular enorme para minha equipe e que de repente eu não vou precisar tudo isso. Dê uma negociação e reduz esses custos. Então a gente buscar o que a gente pode reduzir, tá? Outra questão, redução dos gastos de sócio.
Eu já falei isso em outras lives sobre Prolabore. Tem gente que tira Prolabore e tira um Prolabore razoável. Então, se eu tiro um Prolabore razoável, eu vou olhar e, de repente, para a minha pessoa física e falar assim, o que eu posso reduzir para também não tirar esse Prolabore da empresa? Porque se a empresa não está vendendo, se a empresa não está tendo receita, como que eu vou ficar tirando também um salário maior? Tá? Então, de repente, reduzir esse custo dos sócios também, buscar todo mundo fazer um pouquinho para realmente a gente reduzir o custo da empresa. Tá? Redução de gastos com materiais. Muitas vezes, se você tem alguma produção, você compra material, compra estoque, gente, dá uma reduzida nisso. Por quê? Porque talvez você não vai vender tudo isso. Então, nesse momento, utiliza o que você tem. Busca vender o que você tem. Tá? Para que realmente você consiga se capitalizar e aí reduzir o custo com o fornecedor aí. Outro, redução de tributos. Nesse momento é assim, talvez muitos não vão conseguir nem pensar nisso, por quê? Porque isso, de repente, você poderia conversar com o seu contador, primeiro, para verificar que tipo de tributo você poderia reduzir, mudar, né, de status do seu tipo de empresa, porque isso pode acontecer e reduzir teu tributo. Os tributos, na realidade, já vão ser alongados, então o que a gente pagaria agora em abril, a gente vai poder pagar só em outubro, depois em maio só em novembro, em junho só em dezembro. Só que isso, gente, o que acontece? A gente vai acumular dívida lá na frente. Então, quando eu vou dar aula de fluxo de caixa, eu vou mostrar para vocês o impacto que pode ter nisso se você não souber se controlar nesse momento. Tá? Então, não é que não existe mais essa dívida. Essa dívida vai existir, talvez ela vai ser menor, porque a gente não está vendendo, então a gente vai emitir menos nota fiscal, mas o que a gente emitir a gente vai ter que pagar lá na frente. Tá? Mas a gente tem que buscar também no nosso dia a dia como eu posso rever a questão de tributos. Então, consultar um advogado tributarista, consultar o meu contador. Gente, o contador é um profissional que a gente paga por mês e a gente muitas vezes não vai lá atrás dele. A gente simplesmente recebe o DARF para pagar e está tudo bem. Não. A gente tem que consultar o contador. Tá? É um profissional excelente para a gente realmente ter nosso dia a dia. Então, consulte o seu contador agora. Agora é o momento de parar para rever tudo isso aqui. Né? Tempo é o que mais as pessoas estão tendo agora. Né? Então, muita gente fala assim, eu não tenho tempo. Eu não consigo ter para nada. Agora, o que mais a gente tem é tempo. Então, é o tempo para fazer planejamento. O que eu mais escuto nas grandes corporações é, eu não tenho tempo para planejar. Gente, agora o que nós mais temos é tempo para fazer planejamento. Então é hora de parar para a gente ter negócios saudáveis, para a gente manter um negócio lá na frente. E a gente vai ter que começar a pensar o seguinte, e se uma nova onda como essa pegar a gente de novo? O que a gente vai fazer? Tá? A gente não está imune disso, gente. Eu tenho 48 anos de idade, eu quero viver, eu falo pelo menos até os 100 anos. Então talvez eu pegue uma outra crise como essa. E talvez eu esteja mais velha, e como que vai ser? Então a gente precisa pensar nesse momento, também olhar para o futuro nessa questão. E redimensionamento do quadro eu coloquei por último, porque isso é o que normalmente os empresários querem fazer na primeira hora quando tem uma crise. Isso em qualquer crise, as pessoas querem sair cortando gente. E é uma das piores medidas que a gente pode tomar. Tá? Por quê? É caro treinar. É caro captar gente no mercado, é caro ter gente boa com a gente. E quando a gente tem aquela pessoa toda redondinha com a gente manda embora. E aí a gente vai ter um custo enorme, gente, porque se a gente for mandar embora, a gente vai ter que pagar a multa do FGTS, a gente tem que pagar a rescisão, e aí talvez a gente não possa se descapitalizar agora. Tá? Tá saindo um monte de normativas, acho que vão sair normativas para de repente reduzir impostos, para a gente realmente, na questão trabalhista, de repente a gente fazer um contrato com um pessoal diferente nesse momento. Então aí a gente também vai dando essas informações para vocês aí. Eu tenho algumas amigas advogadas que também estão trabalhando nesse processo de informação para o pessoal, e aí realmente eu vou informando para vocês nesse processo como pode ficar melhor, tá? Então não saiam demitindo as pessoas, pelo amor de Deus, nesse momento aqui. Né? Porque o desespero eu sei que é grande, mas isso talvez não seja a melhor medida. Depois, recapitalização do negócio. Esse é um terceiro ponto que, de repente, algumas pessoas já podem começar a pensar. Quem tiver, de repente, estoque, pensar em como eu vou reduzir estoque para gerar dinheiro. Gente, nem que eu tiver que fazer uma entrega, se você não faz parte do grupo de risco, deixa uma malinha na porta da casa da pessoa, toca a campainha e manda um recado pro WhatsApp falando assim, tô deixando a malinha aqui, sai aqui, fica no carro esperando a pessoa pegar e depois você vem pegar. Vai pegar lá, tá? Pelo menos a pessoa está sendo atendida. Então, assim, o que de repente você pode atender essas pessoas nesse momento que muita gente está isolada? Né? Então, eu reduzo o meu estoque.
Vou fazer, cuidado com as promoções nesse momento também, porque tem gente que quer fazer promoção para de repente tirar e no final vai estar perdendo dinheiro. Então, cuidado com isso. De repente, se você também pode. Agora, se você tem imóvel, veículo, de repente é pensar que no final disso, talvez a gente tenha que se desfazer de algumas coisas como essa. Gente, e ninguém vai morrer se a gente ficar andando a pé. Né? A gente tem Uber hoje que talvez saia até mais barato do que a gente ter um carro em casa. Né? Imóvel, se eu tenho mais de um imóvel, por que de repente não me desfazer e de repente para capitalizar a empresa? Porque às vezes também um imóvel é mais custo do que efetivamente algo que te renda uma receita. Então, nesse momento, tem que desapegar de algumas coisas. Né? Porque muita gente tem muito apego com as coisas. E no final, gente, ninguém vai levar isso para o túmulo. Essa é a grande verdade. Tá? Também vender lojas e filiais. De repente, nesse momento, você já não queria ter a tua loja, não queria de repente ter tantas unidades, talvez seja o momento de vender. Agora você não vai conseguir vender, não é? Porque ninguém está comprando nada. As pessoas estão deixando o quê? Para sobreviver comprando o essencial. Então, assim, comida as pessoas estão comprando. E mesmo assim, a comida, vamos dizer, de supermercado. Muita gente já está evitando de comprar comida de restaurante. Tem um monte de restaurante que nem delivery já mais está fazendo. Porque não está compensando, as pessoas não estão pedindo. Né? Então, a gente também tem que olhar o seguinte, talvez vale a pena, depois dessa maré passar, puxa, isso aqui não estou tão feliz. Então, por que não vender para alguém que realmente gosta do teu negócio? Eu tive uma papelaria. E teve um momento que eu já não queria mais aquilo. Né? Então, de repente, a gente passou por uma pessoa que de repente ficou feliz com essa papelaria. Essa papelaria está de pé até hoje. Depois de basicamente 13 anos que a gente vendeu. Né? Então, assim, pode não ser a nossa alegria, mas pode ser a alegria de outros. Tá? Venda de máquinas e equipamentos. Muitas vezes você tem equipamento e máquina ociosos lá dentro da sua empresa. Vende aquilo. O que para você pode não servir, para outras pessoas, mesmo sendo de segunda mão, vai ajudar muito. Tá? Então, olhe para isso. Talvez quem tem indústria vai começar a olhar de um processo diferente. A gente está muito, e por isso que também a economia está sendo extremamente abalada, porque a gente se tornou extremamente dependente da China. Né? Porque compramos mais barato lá, aí a gente consegue ter um preço mais competitivo aqui, só que acontece, a gente deixou de privilegiar as nossas indústrias. Então talvez a indústria possa começar a olhar um pouquinho mais internamente, as pessoas podem começar a comprar mais as indústrias locais para não ficar tão refém de uma economia como a China, e aí talvez as pessoas vão precisar de máquinas. Né? E aí talvez, vamos pensar que a gente tem que realmente se mobilizar como empresários para pedir uma redução de impostos. Por quê? Por que a gente não é competitivo? Porque tem muito imposto para a gente pagar. Né? E isso acaba com a gente realmente. Eu acho que esse é o momento até do governo repensar algumas questões. Vários empresários já estão se mobilizando para isso. Eu acho que mesmo que nós somos pequenos empresários, aliás, eu não digo que somos pequenos empresários, eu não gosto desse termo. Né? Porque um dia eu levei uma bronca dentro do seminário Empretec de um facilitador, que eu falei assim, nós, micro e pequenos empresários, ele falou, Valéria, nós somos empresários. Nós temos micro e pequenas empresas, mas nós somos empresários. Então, quando a gente se apropria disso, a gente tem que ver que a gente também tem que ter uma força política. Então, se a gente começar a se mobilizar, talvez a gente faça algo diferente lá na frente também. Então, esse é o momento da gente fazer essas questões. Também, antecipar contas a receber. Se vocês tiverem recebíveis, o que eu quero dizer recebíveis? Vamos pensar que de repente tem alguns clientes que vão pagar daqui 90 dias, 30 dias, 60 dias. De repente buscar fazer com que eles paguem antes e de repente dar um desconto para eles. Tá? Dentro de um planejamento que você possa olhar. Outra questão que você pode antecipar recebíveis, de cartão de crédito. Se você tem cartão de crédito de repente para receber, antecipe esse valor, que vai ser melhor. Então, são essas algumas dicas que vários financistas estão também dando para as pessoas aí que têm empresa. Aporte de capital de sócios. Então, às vezes eu tenho sócios que têm um capital aí que possam reinvestir na empresa. Tá? Então, se eu tiver isso, muita gente vai falar, ai, Valéria, eu não tenho nem para saber o que vou comer amanhã. Né? Imagina ter um aporte de capital. Mas algumas empresas talvez tenham. Então, é hora de todo mundo, talvez, fazer o seu sacrifício nesse momento. E, por último, são os empréstimos. Tá? A gente já está ouvindo várias questões aí, que tem vários bancos que vão emprestar para o micro e pequeno empresário, para as micro e pequenas empresas, né? E que de repente com juros mais baixos e tudo mais. Então, assim, talvez valha a pena, mas não saiam pegando dinheiro à torta e direito.
tá? Então, cuidado com o uso de cartão de crédito, cuidado com empréstimos, porque é um dinheiro, às vezes, mais fácil, né? Mais imediato, só que vai dar uma dor de cabeça lá na frente. Então, tenha um pouquinho de cautela em relação à utilização disso, ok? Então, isso é o que eu quero trazer da questão de saneamento financeiro nesse momento. Tá? Agora, estratégias para a gente enfrentar as crises. Crise, sempre a gente passou, sempre a gente tem uma crise ou outra. Eu já passei por várias crises. Eu sou da época que faltou carne no mercado, né? Faltou leite e que a gente podia comprar 1 quilo de carne por pessoa. Então as pessoas realmente assim ficaram desesperadas em relação a isso. E eu vou contar até um caso para vocês, porque na época que teve essa falta de carne era meu aniversário de 15 anos. Né? E a minha mãe e meu pai, por mais que eles não tinham tantas condições financeiras, mas eles queriam fazer uma festa de 15 anos. E aí, a única coisa que tinha naquela época, a gente não tinha buffet, né? Então era fazer o churrasco em casa. Né? Aí o que acontece? Minha mãe e minha tia saíram caçando carne nos açougues e cada um comprava 1 quilo e no final a gente conseguiu fazer pelo menos uma festa para a família. Então assim, essa foi uma época que a gente teve. A gente teve a crise de 2008 e 2009, que foi muito, muito complicado. A gente teve a queda das torres, que também afetou muito a economia. Então assim, a gente já passou por algumas crises fortes. No Brasil, a gente teve essa crise que cada dia que a gente ia no mercado era um preço diferente. E que a gente tinha que... o salário aumentava muito, todo dia basicamente, mas por quê? Porque tudo aumentava. Então a gente já passou por muitas coisas, mas não uma crise tão brava como essa. Tá? Então o que eu também posso falar? Historicamente, a gente não tem dados que a gente possa falar o seguinte, olha, isso aqui vai durar tanto tempo, isso aqui vai acontecer dessa forma, não. Nem a crise de 29, né, que foi a grande quebra de muitas empresas aí, a gente não teve tanto problema como a gente está tendo agora. Tá? Nem depois de guerras a gente não teve tanto problema como a gente está tendo agora. Então esse lockdown, e o que é o lockdown? Esse fechamento completo de tudo é uma coisa super preocupante para a gente. Então a gente acredita que a gente não vai conseguir durar muito tempo se a gente tiver esse lockdown do jeito que está. Tá? O que grandes empresários já estão fomentando e estão discutindo em relação para sair dessa crise. A gente tem não esse lockdown horizontal de fechamento de todo mundo, mas um lockdown vertical, que seria o quê? Se você não é de um grupo de risco, se você não é um idoso, não tem problema de imunidade, se você não convive com pessoas de grupo de risco, você deve sair para trabalhar daqui a um tempo. Tá? Então vários empresários estão discutindo sobre isso, porque senão a economia não vai aguentar, né? Porque não vai ter dinheiro rodando. Então, assim, de repente, depois dessa quarentena, que pelo menos em São Paulo a gente está até o dia 7/4, eu particularmente acredito que a gente vai passar ainda dentro de casa depois do feriado. Por quê? Porque dia 10 é Corpus Christi e a gente sabe que é o seguinte, não é só o brasileiro, a gente está vendo reportagem do mundo inteiro. Tiver um feriado, a galera, se tiver liberado de casa, a galera vai pra praia, gente. Isso é claro, isso é um fato. E aí tudo que a gente fez até agora não vai adiantar nada, porque tem muita irresponsabilidade nesse mundo. Tá? Então eu particularmente acredito que a gente vai passar o feriado e depois do feriado a gente retome pouco a pouco esse processo. Essa é a minha... eu acredito muito nisso. Tá? E estou acreditando efetivamente que no estado de São Paulo, que o Dória como empresário, ele tem essa visão e entenda o quanto isso vai ser um grande complicamento para todos nós. Né? Então assim, eu estou acreditando realmente nessa posição de empresário que o Dória sempre teve e essa conexão que ele tem com os outros empresários. Então essa é a minha esperança nesse momento e que eu me apego a isso para de repente a gente não pirar. Né? A gente tem que respirar e não pirar, porque senão a gente não consegue fazer nada. Tá? Então, como que a gente pode enfrentar a crise com algumas estratégias? Algumas estratégias, algumas pessoas vão poder começar a pensar agora, algumas estratégias as pessoas vão poder pensar depois que a gente voltar à ativa, e tem coisa que a pessoa fala assim, Valéria, eu não consigo pensar em nenhuma dessa. Então, a gente vai ter que fazer uma quebra de paradigma e pensar em alguma coisa. Mas alguma coisa vocês vão tirar dentro dessas estratégias. Tá? Essas estratégias são estratégias realmente que a gente vê de mercado e em qualquer crise, em qualquer mercado a gente percebe isso, tá? Integração vertical. Quem de repente chegou depois na live, gente, eu vou disponibilizar esse material em PDF, tá? Só que é o seguinte, como que eu vou disponibilizar isso? O pessoal que tá no Instagram, vai lá na minha bio,
clica lá no link que vai para o formulário que vocês vão preencher com os dados de vocês e eu vou mandar esse PDF amanhã, tá? E outros materiais que a gente vai disponibilizar. Pessoal que está no Facebook, a gente vai colocar um link depois aí para vocês, tá? Com esse link desse formulário para que vocês também preencham e fiquem ligados nas nossas aulas aí, ok? Então isso que a gente vai realmente trabalhar nesse processo, ok? E na quinta-feira a gente vai ter uma live com a minha amiga Roseli Pegado, que é planejadora financeira, para falar sobre finanças pessoais, que vai ser importante para você, empreendedor, e mais, eu vou pedir para que vocês compartilhem essa aula, de repente, de finanças pessoais com seus funcionários e que vocês também ajudem seus funcionários a fazer uma gestão financeira deles, tá? Fazer um planejamento financeiro, porque são as pessoas que vão mais precisar, gente. Tá? Então, de repente, com pouco que de repente eles têm, mas que eles consigam pensar um pouquinho a longo prazo e que vocês ajudem eles a priorizarem também. Talvez ajudar eles a negociarem as dívidas deles, porque muitos não sabem nem como começar. Então, acho que está na mão nossa de ajudar essas pessoas também, porque se eles saírem do buraco, a gente também vai sair junto com eles, tá? Então, vamos, gente, junto nessa corrente aí que eu quero realmente, tá? O Leandro Leite está colocando o link aqui do Formas. Putz, Leandro, valeu pra caramba, Leandro, super parceiro nosso, tá? Tá lá no Rio de Janeiro, então valeu, Lê, de estar divulgando. O Leandro tá colocando aí o formulário já no grupo do Facebook, tá? Então valeu mesmo pela companhia. O Leandro tem um grupo de empreendedores lá em Araruama, já fui para lá fazer palestra pra galera. Então, assim, tem um grupo forte lá de empresários, então muito obrigada, show de bola aí e sucesso no Rio de Janeiro, porque a gente sabe também que talvez está mais complicado ainda aqui do que a gente vê em São Paulo, né? Mas a gente vai sair juntos dessa parada aí, tá? E aí o que acontece? Quais os tipos de estratégias que a gente vê aqui? Integração vertical. O que é a integração vertical? Eu tenho um produto, mas de repente eu quero começar a produzir matéria-prima para fazer esse meu produto acabado, ou de repente eu tenho matéria-prima, mas eu quero chegar até fazer um produto acabado. Então trabalhar toda a cadeia de produção desse produto, tá? Então tem empresas que fazem isso, elas começam lá plantando, de repente lá, eu planto o arroz, e aí eu beneficio o arroz, eu tenho a indústria do arroz e vendo o arroz para o mercado. Tá? Então tem gente que faz toda essa cadeia. Agora, tem gente que faz parte dessa cadeia. Então, nesse momento, eu também vou olhar. Né? De repente, tem algumas pessoas que podem pensar isso mais para frente aí nesse momento. Tá? Depois, integração horizontal. O que é isso? Produtos ou serviços que se complementam. Então, o que eu vou fornecer? Se de repente eu forneço um serviço só de segurança, eu posso de repente começar a fornecer um serviço de limpeza. Tá? Se eu forneço um serviço de consultoria só financeira, de repente eu posso fazer também um serviço de consultoria de gestão. Né? O que já aconteceu com a gente? A gente teve uma loja de informática há muitos anos e a gente começou a fazer essa integração horizontal como? A gente no final, na realidade a gente começou antes, né? Porque a gente fazia consultoria em informática, a gente dava aula. E quando a gente começou a dar aula, os clientes pediam assim, você não vende cartucho? Você não vende papel? Você não vende impressora? E aí a gente fez essa integração horizontal. A gente começou o quê? Também a vender produtos. Né? E aí a gente começou também a fornecer outros tipos de serviços nesse processo, de manutenção e tudo mais. Tá? Então esse é o processo de integração horizontal. Então pensem também o que você faz hoje e o que eu posso estender nesse momento. Tá? Talvez não nesse momento, né? Quando eu falo nesse momento, você fala assim, Lari, ninguém está comprando agora. Tá, mas de repente é pensar. O que de repente, quando eu sair daqui, o que eu vou começar a colocar em prática? Tá? Então esse é o momento realmente de se fazer isso. Depois, economia de contenção. Aqui a gente vai poder trabalhar nesse momento, que é o quê? Redução de despesas não essenciais. Então o que não for essencial nesse momento, gente, corta. Tá? Então isso que realmente a gente vai buscar fazer isso. Aí o pessoal brinca assim, ai Valéria, eu tô pensando aqui, vou cortar minha cervejinha do dia a dia, talvez vai ter que cortar, até a Ambev vai efetivamente, o Samuel tá brincando assim, ó, acabou, né? Porque é o seguinte, às vezes a gente brinca, mas são coisas que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Né? Eu não preciso comprar de repente, eu estou falando de finanças empresariais, mas isso aqui afeta nas finanças pessoais também. Eu não vou comprar um monte de bolacha para as crianças, de repente vou comprar alguma coisa, as crianças vão entender também. Vou buscar fazer alguma coisa em casa, em vez de comprar bolacha, de repente, o preço que eu compraria as bolachas, eu consigo fazer um bolo em casa. Então, assim, buscar realmente essa economia no dia a dia, tá? E isso é um fato que realmente pode nos ajudar muito nesse momento, tá? Desinvestimento. Então, o que pode acontecer? Eu posso vender parte da minha empresa.
Tá? Então, em vez de eu ter totalmente o meu capital lá na empresa, eu vendo parte dela. Né? Então, de repente, alguém está interessado, eu queria comprar parte da sua empresa. Então, a empresa produz várias coisas. Olha, eu quero comprar essa parte. Ok, eu vendo essa parte. Então, é um momento também, talvez agora não dê, mas para frente consiga. Liquidação. O que é a liquidação? Redução da empresa até o seu fechamento. Então, o que acontece no processo de liquidação? Eu vou vendendo o que eu tenho, eu vou vendendo maquinário, eu vou, de repente, me desfazendo de estoque e tudo mais, até o momento que eu fecho a empresa. Então, esse é um momento que talvez muita gente vai passar, gente. É muito triste, porque eu trabalho com empreendedorismo há anos. Basicamente, eu abri a minha empresa em 97, depois em 2000 eu fui ser facilitadora do Empretec, fiquei até 2010, então lidando com empresários no dia a dia, e a coisa que mais me corta o coração é ver uma empresa fechando. Porque não é só um empresário, mas um monte de funcionário que realmente depende daquilo. Então a gente não está lidando, de repente, se eu tenho 1 ou 2 funcionários, eu não estou lidando só com 1 ou 2 funcionários, gente, porque esses funcionários têm família. Então eu estou lidando com muito mais gente atrás de mim. Então ser empresário é uma responsabilidade enorme, enorme, e que muita gente não entende. As pessoas acham que o empresário leva vantagem em tudo. Eu não digo que alguns não levem. Tá? Tem muitos que levam. Tá? Esses caras que estão vendendo, hoje eu vi uma reportagem que o cara estava vendendo lá no Rio de Janeiro o álcool em gel por R$200, gente. Eu tenho vontade de dar um tiro na cabeça desse cara. Né? Porque assim, como que um cara, nesse momento, ele vai vender um álcool gel por R$200? Isso não é oportunidade, isso é oportunismo. Tá? Isso é lidar com algo que a gente está precisando muito. Caixa de máscara. Né? Quando começou a surgir esse lance do coronavírus, tem uma amiga minha que é farmacêutica, e ela falou assim, que ela pagava a caixa de máscara R$6. O cara chegou a vender por 22 no dia seguinte para ela. E hoje o pessoal está me contando por R$200 também. Então isso não é oportunidade, isso é oportunismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não passar dessa linha tênue, de achar que é a oportunidade de ganhar dinheiro. Não. Hoje teve uma discussão no grupo da Bitmami também, que a Dani Junco falou o seguinte: será que é só eu é só a mim que embrulha o estômago quando alguém fala vou surfar na onda do coronavírus? A gente não tem que surfar na onda do coronavírus. Né? A gente talvez tenha algumas oportunidades, mas oportunidades reais, mas não é surfar na onda de uma doença, não é surfar na desgraça das pessoas. Tá? Isso não é ser empresário. Né? O empresário ele vai se manter ao longo do tempo, e para se manter ao longo do tempo tem que ter ética, a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Né? Porque senão, o cara que vendeu esse álcool gel por R$200, quando passar isso, esse cara vai estar morto financeiramente, ou melhor, empresarialmente. Tá? Ele vai estar vivo, porque eu não quero que ninguém morra, efetivamente, né? Também não quero a desgraça de ninguém, mas empresarialmente ninguém vai comprar desse cara, porque é um cara que vai ficar sujo no mercado. Então a gente tem que tomar cuidado com esse momento que a gente vive. Tá? Depois, o que a gente tem aqui mais? Tá? Penetração no mercado. Então, o que a gente faz nesse momento? Esforço de venda do produto atual no mercado atual. Então, se eu tenho um produto, eu vou para o mercado e coloco uma força de vendas maior nesse produto para abrir mais espaço dentro desse mercado. Se tiver espaço nesse mercado. Tá? Então, esse eu faço um esforço nesse momento. Tá? Então, aqui, talvez a gente também não consiga, porque o mercado está fechado. A gente não tem para quem vender. Né? Agora, também tem outra coisa, desenvolvimento de novos produtos. Para o mercado atual, eu vou trazer novos produtos ou serviços. Então, gente, o que eu posso começar a pensar? Agora, talvez eu não tenha um novo produto ou um novo serviço, mas daqui a pouco o mercado volta. O que eu posso oferecer de diferente para o meu cliente? Então, olhar para isso também, tá? Numa visão de futuro. E desenvolvimento de novos mercados. Atuar em mercados que vocês nunca atuaram. Tá? Às vezes com medo, às vezes pela zona de conforto. Por quê? O mercadinho que eu estou trabalhando aqui, a área que eu atuo está bacana. Né? Só que de repente tem uma cidade do lado. E aí o que as pessoas estão olhando hoje? O mercado que você está trabalhando em outros mercados. Muita gente é do mercado offline. Tá? Ainda muita gente ainda não migrou para o online. E agora, quando surgiu isso, muita gente migrando para o online. Tá? Fazendo experimentações. Gente, e o online, assim, não precisa construir uma plataforma de e-commerce agora. Tem algumas plataformas de e-commerce que você só pode colocar o seu produto lá e vender. Então, você vai pagar uma taxa para essa pessoa, mas pelo menos você está vendendo o seu produto, e aí precisa precificar direito, porque senão também você vai perder dinheiro, porque tem essa taxa que você precisa passar para esse intermediário. E aí o que acontece? Venda por WhatsApp. Tá? WhatsApp, todo mundo tem o raio do WhatsApp.
né? Então, de repente, agora, o que acontece? O que eu estou percebendo que tem muitos empresários que nunca tiveram? A sua lista de clientes. As pessoas foram comprar na sua loja e você nunca fez um cadastro dessas pessoas, para fidelizar essas pessoas. Então, quem tem uma lista de clientes, gente, manda um WhatsApp com uma promoção, manda alguma coisa, fala assim, olha, eu estou aqui com tal coisa, você não quer? Agora, muita gente fala assim, Valéria, mas eu não tenho dinheiro para fazer um CRM. O que é um CRM, para quem não conhece? Tá? É um sistema onde você cadastra os seus clientes e coloca os gostos dessa pessoa, coloca o perfil dessa pessoa, tem um descritivo de cada cliente. Você não precisa de um CRM, criatura. Porque tem gente que quer gastar dinheiro e no final não precisa de tudo isso. Sabe como você faz um CRM? Você pega uma tabela de Excel, uma planilha de Excel e bota lá nome do cliente, e-mail do cliente, telefone do cliente, o que ele compra mais na tua loja. E de repente, quando ele foi na tua loja. É isso que se faz. Tá? Então são soluções simples nos negócios que as pessoas não fazem. E aí as pessoas agora, nesse momento, não sabem nem como achar os seus clientes nesse mercado. Tá? Então é outra coisa que de repente quem nunca pensou nisso precisa fazer. Qual que é o gosto do seu cliente? O que o seu cliente gosta? Tem um amigo nosso que tem ótica, que é o Tássio, né, que também teve que fechar hoje a sua ótica, a gente só compra óculos lá nele, e ele sabe assim, o Samuel, quem não conhece, mas o Samuel tem um rostinho meio grandinho, ele vai ficar meio bravo comigo, mas como o pessoal diz, ele é meio cabeçudinho, né? E o que acontece? Não é, o Samuel usa óculos, né? E não é qualquer óculos que fica bom pra ele. Por quê? Porque ele tem o rosto um pouco quadrado e tudo mais. Então assim, agora o Tássio já sabe o tipo de óculos que fica bom no Samuel. Então quando chega um óculos novo lá e que fica bom pro Samuel, ele liga pro Samuel, Samuel, tem um óculos aqui que é a tua cara. Aí o Samuel vai. Na ótica para as cubas. Ó, fazer uma propaganda aqui para depois o Tássio poder viabilizar mais tarde. Mas o que acontece? Ele consegue o quê? Cativar o cliente. Né? Então ele liga, Samuel, tem um óculos aqui que é a tua cara. O Samuel vai lá ver e de repente, puxa, é legal. Então, por que não comprar? Tá? Então é isso, gente, coisa simples que a gente pode fazer. Não precisa de grande sofisticação. Venda por WhatsApp. Quem tem coisa do WhatsApp, vai lá e vende. Isso você vai conseguir, de repente, trabalhar um pouco mais as suas vendas. Então, agora, trabalhar outros mercados, de repente coloca no e-commerce que vocês viram, busca trabalhar nas redes sociais. Gente, rede social é de graça. Para de ficar divulgando coisas ruins na rede social só, tá? Desgraça, falar que tá triste. Gente, ninguém gosta de comprar de gente triste. Vou deixar bem claro isso. Quando eu vejo alguém muito depressiva no Facebook e no Instagram, eu já nem gosto de às vezes ter muito contato. Porque a gente não gosta de gente assim. Por mais que você não esteja tão bem, gente, não arraste a chinela. Mostre de repente que você está aí para a guerra, está aí para a batalha. Então coloca alguma coisa no Instagram, não sabe mexer no Instagram, tem um monte de aula no YouTube que o pessoal está dando aula realmente para realmente o pessoal utilizar melhor. Coloca no Facebook, não precisa patrocinar, fala para os seus amigos, compartilha aí para mim e tudo mais. Gente, o pessoal vai ajudar. Tá? Então vamos colocar realmente esse processo nesse movimento aí. Tá? Depois, ainda a gente tem diversificação, tá? Então novos produtos em novos mercados, então eu estou diversificando, mas para isso eu preciso ter caixa. E hoje, basicamente, as pessoas estão sem caixa, então não adianta de repente uma estratégia como essa. Concentração, eu vou focar nas atividades que exigem maior recurso financeiro e que de repente me dão um retorno financeiro maior. Então muitas vezes, se você trabalha com 10 produtos, olhe para os teus produtos e fala assim, o que me dá mais dinheiro, o que eu tenho mais retorno? E vou trabalhar em relação a isso. Se eu tenho vários serviços, o que aquilo qual pode me dar maior retorno? E foca naquilo, tá? Porque é o seguinte, quem quer ter tudo não vai ter nada. Esse é um momento de foco, né? Para que realmente você às vezes possa nichar o teu mercado. Talvez esse momento de nichar mercados. O que é o nichar mercado? É trabalhar com um grupo de pessoas, mas um grupo de pessoas que podem se tornar seus fãs. E aí, de repente, você atenda melhor essas pessoas. Por exemplo, vamos pensar um nicho. Mercado de veganos. Né? Então, é um nicho. Então, você talvez está crescendo muito esse mercado, mas você vai o quê? Atuar para esse tipo de pessoa. E não vai querer atender todo mundo. Como vamos pensar um supermercado comum. Tá? E aí são pessoas que, de repente, têm um poder aquisitivo melhor, que elas são mais fiéis a você, porque não tem muito fácil para comprar em outros lugares. Então, é isso que realmente a gente tem que buscar. Tá? Depois, retração. Reduzir a atividade sem desfazer dos seus ativos. Também é um momento que talvez a gente vai fazer isso. Tá? A gente vai dar um passo atrás nos negócios para que realmente a gente possa depois dar passos largos lá na frente. Só que a gente não vai desfazer de ativos por enquanto. Vamos manter do jeito que está. Tá? E inovação. Essa é a busca da diferenciação.
tá? Muitas startups ou muitas empresas surgiram no momento de crise, tá? No momento que elas buscaram o quê? Essa questão da inovação. Um caso clássico que a gente pode ver é o Airbnb. O Airbnb ele surgiu no momento de crise, quando as pessoas, na crise de 2008, 2009, basicamente não queriam viajar, mas não tinham muito dinheiro, então o que foi feito? Olha, então tem gente que quer alugar um quarto, tem gente que quer ganhar uma grana alugando uma casa que está parada, um apartamento que está parado, e alguém quer pagar mais barato. Então fizeram esse match, essa junção dessas pessoas. Só que agora é o seguinte, esse vai ser um grande case para a gente depois dessa crise. Por quê? Como que o Airbnb vai sobreviver? A gente tem um apartamento em Santos, e lá foi proibido totalmente a questão do Airbnb, para não ter pessoas estranhas e pessoas que de repente, eu vou para a praia, né? Então o que acontece? Vai ser um grande case. Eu quero acompanhar muito de perto isso aí para saber assim, como esses caras vão se reinventar. Então assim, até uma empresa desse tamanho está com as suas atividades paralisadas. Tá? Então não somos só nós pequenos, tem gente muito grande que está realmente paralisado nesse momento. Quando o pessoal fala assim, o iFood também está ganhando dinheiro porque está tendo muita entrega, tem um monte de restaurante que está paralisado. Então também, e as pessoas não estão comprando, então também a taxa de entrega diminui, né? E até aquele dia eu recebi um comunicado do Uber Eats que falou assim, olha, a gente não está cobrando taxa de entrega, não sei se continua, mas no dia que eu recebi esse comunicado, mas por favor, dê uma gorjeta para o pessoal que está fazendo as entregas, né? Porque eu acho nada mais que justo de repente também para essas pessoas terem um valor aí para receber, e um valor que vai ajudar muito talvez algumas famílias, mesmo que seja R$5 a mais, tá? Então isso que realmente a gente tem que buscar, e esse processo de inovação, o que eu vou me diferenciar nesse mercado? Gente, a gente está no mercado que está muito competitivo, um mercado que é um oceano vermelho para muitas áreas, que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Agora, como eu vou fazer isso diferente? Ou como eu vou fazer isso melhor? E fazer melhor, às vezes, não exige custo, não exige recurso, tá? Mas é pensar, é trabalhar com a inteligência nesse momento. É pensar internamente, falar quais os talentos que eu tenho, e o que eu vou fazer com esses meus talentos? Às vezes, gente, vocês vão ter que começar um negócio do zero. Esse é uma outra série de aulas que eu quero fazer também, que é começando do zero, tá? Porque eu acho que a gente vai começar do zero, tá? A gente está conversando muito, o que mais resta para a gente fazer é conversar, e como a gente é sócio de empresas, a gente conversa sobre empresas, e a gente sabe que talvez a gente vai começar do zero mais uma vez. Então a gente já começou do zero várias outras vezes e mais uma vez a gente vai começar do zero. A gente tinha alguns projetos que a gente ia começar a tocar agora para efetivamente a gente capitalizar em cima disso e a gente parou, né? Porque realmente não é o momento da gente tocar isso, porque a gente não vai conseguir vender nada, a gente não vai conseguir fazer nenhuma ação nesse momento. Então, talvez a gente vai começar do zero. Então, em algum momento também eu vou trazer algumas aulas e talvez eu mescle essas aulas aqui para vocês, gestão financeira, com dicas de começar do zero. Porque eu acho que a gente vai começar do zero juntos. Então, acho que vai ser uma troca muito bacana e eu quero formar essa comunidade. Eu queria que vocês me ajudassem a formar essa comunidade de empreendedores para que a gente pudesse realmente todos pensar, vamos comear do zero. E quem não vai começar do zero, talvez vai começar do 10, vai começar do 15, mas que possa ajudar esse pessoal que vai começar do zero. E talvez vai ser pior, tem gente que vai começar de menos zero, né? De forma mais negativa. E talvez vão ser pessoas que vão precisar muito mais da nossa ajuda. E talvez a gente não vai ter como ajudar financeiramente, mas a gente pode ajudar com termos de conhecimento, a gente pode ajudar com networking, a gente pode ajudar com dicas. E de repente, só com o network que a gente tem, a gente pode ajudar a viabilizar. Talvez a gente vai passar por uma época de escambo, gente. Eu não descartei isso. Aquele dia eu estava pensando e eu falei assim, talvez a gente vai voltar a virar um mercado de escambo. Então, o que você tem? Eu tenho isso, você tem isso. Tá, vamos trocar? Né? E pelo menos a gente vai conseguir movimentar o mercado de uma outra forma, de uma outra moeda. Não sei, talvez a gente vai começar a migrar por isso. Tá? Então, vamos pensar em como que a gente pode realmente ativar essa comunidade de empreendedores e trabalhar muito mais fortemente para a gente realmente sair desse momento. Porque não adianta nem falar assim, depois que voltar vou procurar emprego, minha empresa quebra, eu vou procurar emprego. Vai ter um monte de gente procurando emprego. Né? E aí, talvez a gente fora do mercado, porque como empreendedor a gente ficou fora do mercado formal, talvez muito tempo, aí vai ser muito mais difícil para a gente. Tá? Então, a gente vai ter que ter ideias de negócio. E talvez pessoas que nunca pensaram em empreender, mas nunca tiveram coragem, talvez vai ser a hora de começar um negócio também. Então,
Eu vou fazer uma outra série também, não sei como que eu vou fazer, mas a gente vai fazer também do começando do zero, tá? Porque eu acho que é um patamar que a gente vai ter que começar a trabalhar nesse momento aqui, ok? Agora, ações imediatas que vocês podem fazer depois dessa live, depois dessa aula, tá? Primeira coisa, organize suas finanças. O Samuel sempre fala isso também nas lives dele. Não adianta você planejar algo que você não sabe nem o que vai planejar, tá? Então, assim, o que você vai planejar se você não tem nem nada organizado? Então, o primeiro passo é organizar. Como que você vai organizar? Você vai pegar uma planilha, eu vou passar essa planilha também para vocês, tá? De começar a colocar os gastos que vocês têm. Software é legal, eu poderia falar assim para vocês, ó, a gente tem o Teu Controle, que é o nosso software, mas assim, não sei se o software é o melhor momento agora, tá? Quando a gente faz consultoria financeira, sempre a gente busca planilhar. Você nota também falando assim, primeira coisa a gente bota tudo no Excel, tá? O Excel é mágico. Então, põe tudo no Excel e depois, em outro momento, vocês utilizam um software. Que seja o nosso, que seja de outra pessoa, não importa, tá? Mas vocês vão utilizar uma planilha de Excel. Então, quem não tem isso, ou quem fala assim, eu quero fazer agora, então vai lá e faz, porque está no pico. Quem não tem, a gente passa amanhã, eu vou passar todo esse material para vocês realmente começarem a planilhar os gastos de vocês. E aí é o seguinte, faça um levantamento de quanto você custa como pessoa física e quanto a sua empresa custa. São duas coisas diferentes, gente, tá? O grande problema é o seguinte, a pessoa jurídica se mistura com a pessoa física e aí vocês quebram as duas pessoas, tá? Tanto a jurídica quanto a física. Então é o seguinte, pensa, vamos separar quais são os meus gastos com família, tá? Até pra quê? Pra vocês negociarem com a família, gente. Bota os filhos na onda. A gente já conversou com a minha filha sobre várias questões, né? Porque assim, tem que ficar claro, tem que ficar transparente. Porque às vezes os filhos, eles acham que eles têm tudo, tem computador, tem não sei o que, tá tudo a mil maravilhas. Mas eles também têm que entender que eles também têm que fazer a parte deles. E talvez tem coisas que eles não vão ter mais, por enquanto. Né? Então coloca a família tudo para pensar em relação a isso. O marido, a esposa, se tem outras pessoas que moram dentro de casa, agora é a hora de contribuir. Então assim, vamos pensar quanto você custa como pessoa física e quanto custa a sua empresa. Porque começo do mês, primeiro dia, você já está devendo isso. Tá? Então quanto vocês vão precisar capitalizar e de repente quanto você vai ter que manter por um tempo. Tá? Outra questão, verifica que você já pode negociar e que já pode começar a reduzir. Tá? Então coloca isso tudo por escrito. Gente, não fica aqui na cabeça que a cabeça é uma caca que você vai esquecer. Então escreva, tá? Escreve tudo lá, o que eu posso negociar, como eu vou negociar, sendo com a pessoa depois ter a negociação. Se você ligar para alguém, pergunta o nome da pessoa que você fez a negociação, tá? Porque aí você não vai até o local, mas verifica isso, tá? Primeira coisa que vocês já vão fazer. Depois, antecipe os recebíveis, é o que eu falei. De repente, se tiver cliente que possa antecipar o pagamento para vocês, ou cartão de crédito, já antecipa isso. É melhor ter liquidez. E o que é melhor ter liquidez? Dinheiro em caixa. Tá? Tenha dinheiro na mão. Porque aí você pode, de repente, fazer uma negociação melhor, de repente, se você tiver alguma coisa que tem que pagar que não tenha jeito, né? Mas comprar, de repente, o que você precisa para sobreviver. Né? Tem muita gente que está desesperada. Fala, eu pago aluguel, como que eu faço? Negocia com o cara. Tá? Vai ficar muito mais complicado e vai demorar muito mais aí colocar um advogado para ti da ordem de despejo e talvez, de repente, em vários países isso já está proibido, né? Por quê? Enquanto a pessoa tem que viver disso. Então, o que eu preciso comprar, gente? Se você precisa comprar comida para sua casa, que é a única coisa que, de repente, precisa ter e que você tenha dinheiro para fazer isso, é isso que você vai fazer. Tá? Então, é isso que a gente realmente tem que olhar para esse caminho, né? Depois, faça um fluxo de caixa. Pelo menos para 3 meses. O quanto você precisa de dinheiro para viver pelos próximos 3 meses. Apareceu um monte de meme na internet, né, de falando o seguinte, pela conta que eu tô vendo, eu consigo viver até o final, né, dos meus dias aí. Só que assim, meus dias vai terminar na quarta-feira, porque depois disso eu já não tenho dinheiro para viver. Tem gente que tá nessa vibe, gente, essa é a grande verdade. Tá? Então eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que aprender, e que o brasileiro não tem isso, é que a gente precisa ter uma reserva um pouco mais a médio prazo, ou a longo prazo, tá? Porque isso, pelo menos, daria um fôlego para as pessoas. Então, pelo menos, fazer um fluxo de caixa para 3 meses. O que é fluxo de caixa? É uma previsão do que eu preciso para ganhar de despesas, de receita e tudo mais. Eu vou ensinar vocês a fazerem fluxo de caixa em uma das aulas, tá? Provavelmente numa aula próxima aí, para que vocês possam entender o que é o fluxo de caixa, porque o que eu vejo, a maior parte dos empresários hoje não sabe o que é fluxo de caixa. Ele tem o movimento do caixa.
O que ele pagou e o que ele recebeu hoje, passado, não futuro, tá? Então a gente vai trabalhar essa questão de futuro. E pense no que você pode oferecer para o teu cliente. Então, olhe para o teu mercado hoje, olhe para o teu recurso hoje. Gente, talvez seja talento, talvez não seja nada do que vocês façam hoje. De repente você tem um talento para dar uma aula online de alguma coisa. Olha, gente, tem um monte de pessoas. Tem uma menina que eu conheci no estágio da Bitmoney, a Gabi, que ela tem o VC Gourmet. E o que acontece? Ela tá dando, todo dia ela tá fazendo uma live na hora do almoço para mostrar alguma coisa para as pessoas cozinharem, né? Porque ela dá aula personalizada, tudo mais. Então assim, ela não tá cobrando nada. Mas o que ela está fazendo? Ela está criando autoridade para ela nesse momento, para depois, quando voltar ao mercado, o que ela vai fazer? Ela vai poder, de repente, ser uma profissional que, nossa, a Gabi que dava aula sobre isso, a Gabi que me ensinou a fazer isso, hoje ela estava fazendo o macarrão de abobrinha lá, né? O espaguete de abobrinha. Então, assim, cada dia faz alguma coisa. Então, se você tem um talento, faz, mostra a tua cara, faz alguma coisa que, de repente, online as pessoas possam te conhecer, tá? Não tem problema nenhum. Se alguém de repente fala assim, Valéria, eu queria, de repente, eu tive um monte de veterinário que estava na lista de inscrição. Gente, de repente é hora de vocês também criarem autoridade como, de repente, um profissional dessa área. De repente vocês podem oferecer mais tarde cursos e tudo mais. Então, por que não começar a fazer vídeos para mostrar para o teu nicho de mercado? E aí nicha, tá? Para esse mercado. Vai ser bem bacana, talvez, essa questão de quem se mostrar hoje mais na rede, talvez vai ter mais oportunidades nesse momento, ok? Ah, e o seguinte, eu queria deixar essa frase aqui, depois eu vou ver perguntas aí que o Samuel recolheu para mim, tá? Que a gente está isolado sim, mas a gente não está sozinho, né? Empreendedores já são sozinhos no dia a dia, se sentem solitários no dia a dia. Então essa comunidade que a gente está criando a partir de agora é para a gente não ter mais essa solidão, gente. Porque muitas vezes, eu e o Samuel, a gente não se sente sozinho porque a gente está aqui no dia a dia, então a gente troca muita ideia, a gente conversa muito. 26 então, anos. Oi? 26. Só 26 anos o Samuel está falando, né? Agora o que acontece? Tem muita gente que não tem sócio, não tem ninguém que possa conversar. Então vem conversar com a gente. Né? Vem bater papo com essa comunidade, vamos abrir esse grupo de discussão realmente para a gente poder fortalecer esse processo, tá bom? Agora, Samuel, acho que tem algumas perguntas que de repente sejam interessantes para a gente responder aqui. Se eu não conseguir responder todas, gente, eu gravo depois o vídeo e posto para vocês, tá bom? Então vamos lá. A Silvia Rocha, eu estou pegando pelos nomes que estão, tá, do Instagram, do que está no Facebook, tá? Então eu posso falar os nomes. A Silvia Rocha, ela brincou até que amanhã é um bom dia para começar a negociar. Mas ela fez uma pergunta, Val, você acha que seria muito ruim tentar pegar dinheiro emprestado para a empresa conforme o Sebrae anunciou? Não, a questão do Sebrae é uma questão um pouco diferenciada, porque eles estão fazendo, e o Sebrae tem realmente um acordo que eles vão fazer a juros muito, muito baixos. Só que assim, Silvia, antes de pegar o dinheiro, você tem que entender o seguinte, para que você vai usar? Tá? Isso qualquer empréstimo que a gente pegue é pensar para que eu vou usar? Então não saia pegando o dinheiro só porque ele está disponível. Primeiro pense, em que eu vou aplicar esse dinheiro? Talvez não seja o ideal pegar agora. Então faça um planejamento a partir de agora, do que realmente você vai precisar, do que realmente é essencial para o teu negócio funcionar. E depois, se você acreditar que isso seja realmente importante, vá lá e negocie, verifique taxas, realmente faça a conta, porque muita gente não faz conta, e aí de repente seja uma coisa bacana para realmente ter, tá? Mas não é só porque o dinheiro está disponível que a gente sai pegando. Então cuidado com isso, gente, tá? O João Oliveira, 76, ele falou que o EAD está alinhando com a equipe dele, que ele vai migrar para o EAD. Né? Então acho que ele deve trabalhar com curso e eu acho que essa é a tendência, né? Perfeito. João também é um parceiro meu aí, a gente vai fazer uma live semana que vem, né? O que acontece? O EAD hoje está uma tendência. O que acontece? Eu também sou diretora de conteúdo da Tríade, PS junto com a PNL. E aí eu sou responsável pelos conteúdos focados em produtividade. E a gente também teve meio que um baque, porque muitos treinamentos, todas as palestras foram canceladas, a gente estava com uma agenda gigantesca até junho. Essa semana eu nem ia ficar em casa, basicamente, porque eu tinha agenda todos os dias e realmente foi tudo cancelado. Só que o que acontece? A gente está sendo muito rápido nesse processo. O pessoal do comercial está trabalhando muito fortemente e está trabalhando em quê? Para oferecer para o mercado corporativo soluções online. A gente já tem algumas soluções online, então essas soluções online já estão sendo vendidas, tem algumas coisas que as pessoas estão demandando para a gente na nossa especialidade, que é produtividade.
dentro da tríade SBPNL. Então isso está sendo bacana. Então assim, falar que eu parei de trabalhar, eu não parei. Eu voltei do Tocantins no dia 14, no sábado, e só descansei no domingo, segunda-feira, e até ainda estou continuando a fazer proposta, a realmente assim, estruturar treinamento, gravar treinamento, para que a gente possa realmente entrar nesse mercado muito mais forte do que a gente já era. Então a gente já tinha uma coisa online, mas a gente está percebendo que o mercado vai migrar. E gente, assim, o online tinha uma questão, e tem uma questão ainda, só que eu acho que está sendo quebrado, de um determinado preconceito, porque muita gente não gosta do online porque não tem disciplina, né, para seguir um online. Só que agora não vai ter jeito. Eu estava com um cliente semana passada, a gente fez uma call e ele falou assim, ele queria contratar um treinamento presencial nosso, e ele falou assim, eu não posso esperar voltar. Enquanto o meu pessoal está, é um diretor de inovação que estava falando comigo, ele falou assim, enquanto a gente está em home office, eu quero fazer algo pessoal. Então, provavelmente a gente vai fazer um treinamento online adaptado para eles, com webinários, aulas ao vivo e tudo mais. Então, esse é um mercado que realmente vai se expandir. Só que assim, não é todo mundo que tem competência técnica e autoridade para trabalhar no mercado online. Então, cuidado com os cursos online. Se você, de repente, não tem conhecimento nenhum, se de repente você é um aventureiro nesse mercado, tá? Porque aventureiros tem um monte. Então, primeira coisa, você tem que ter autoridade para falar. E o que é autoridade para falar? Você já é da área há muito tempo, você tem uma experiência, um background forte no assunto que você trata, e aí você traz essa credibilidade para o online, tá? Então, cuidado em ser aventureiro e falar assim, agora é a moda, agora é a vibe que eu vou embarcar. Não entra se você não tem conteúdo para passar, tá? Porque senão você vai se queimar. Então, cuidado nesse momento aí também, tá? A Edith Schmidt, underline fotografia, perguntou, sou fotógrafo e sem nenhum trabalho. Eventos cancelados, abril não tenho como pagar minhas contas, terei que fazer um empréstimo. Tem outra dica? Edith, esse é um grande problema porque eu tenho muito fotógrafo na minha rede. E assim, e todas ou todos estão muito desesperados em relação a isso. Porque é uma questão realmente de você ser presencial nesse momento, né? De fazer eventos, e todo mundo cancelou tudo, casamento, aniversário, baby born, tudo que tinha, e o pessoal realmente está um grande complicômetro. Eu não sei se tem, eu não consigo enxergar talvez alguma coisa para vocês. O que me passa agora, de repente, assim, muita gente tem, de repente, fotografias guardadas de celular que há muito tempo guardado. Tudo bem, pode ser um trabalho de personal organizer também, mas talvez vocês como fotógrafos podem ter um olhar diferenciado de montar álbuns mais adequados para esse pessoal, fazer alguma coisa diferente, sabe? Utilizar algum software que possa montar álbuns, pegar essas fotos das pessoas e fazer uma montagem diferente com o olhar artístico que vocês têm, sabe? De repente, assim, hoje muitos fotógrafos utilizam muito bem o Photoshop, de repente restauração de fotos antigas, também é uma coisa que me passou Ela agora. falou que já está oferecendo álbuns também. Beleza. Ela já está oferecendo álbuns. Eu acho também um negócio muito legal, se permitir entrar no assunto, igual a Samara, nossa filha, ela está adorando o curso do professor de história artística, que ele ensinou a como regular a máquina fotográfica e como tirar boas fotos. Então é o momento, de repente, fazer algo nesse sentido para esse pessoal que quer realmente um curso de fotografias, de ensinar a mexer com o teu equipamento e, de repente, fazer uma comunidade, né, das melhores fotos, não sei, e começar a gerar recursos com isso aí, porque você está vendendo a expertise. Não sei se entra nesse modelo, é uma coisa também que veio na minha cabeça. De repente... A Benta... A Benfato organiza, os fotógrafos podem fazer curso de fotolivros para as pessoas. Tá vendo? Olha a comunidade agindo. Putz, Irene, obrigada, Irene. Irene também é super parceira nossa, sempre esteve na tríade fazendo trabalho com a gente. A Irene tem uma empresa de personal organizer em Curitiba, então também estou dando a dica aí, profissional excelente, ela dá curso para POs, né? Então, assim, quem de repente quer se capacitar também, Irene também é uma pessoa hiper ativa nesse mercado. Então, olha a dica que de repente... Gente, isso é comunidade, tá? Porque, assim, eu, Valéria, o Samuel, a gente não tem respostas para tudo. A gente não tem resposta para todos os negócios. Me chama que eu vou. A Benta... Me chama que eu vou. A Irene falou, né? Me chama que eu vou. A Irene tá sempre com a gente aí, super parceirona nossa.
tá? Então, assim, isso também então, é uma dica, de repente, para os fotógrafos que estão perdidos, de repente, dar curso de fotografia aí para criança. Gente, a minha filha ficou encantada, porque ela levou o celular para a escola e o professor começou a ensinar como mexer no celular, para regular, porque a gente não sabe. Né? A gente vai tirando foto, ela fala, ai mãe, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, coisa. De repente, as crianças hoje, que estão sem muita coisa para fazer, por que de repente você não promover um curso online para essas crianças e vender, tipo, um webinar, uma aula ao vivo para essa família, sabe? E de repente as crianças vão se empolgar em relação a isso e ter uma atividade para elas deixar os pais trabalharem, tá? Porque muitos pais trabalhando em home office. Então, são algumas ideias, aqui a gente está fazendo elucubrações mentais, mas de repente pode ser uma ajuda aí para as pessoas. A Emília Kibura falou que vai colocar muitas coisas em prática do que você está falando. E a Sheila.rs falou que, eu acho que é o que resume, criatividade e inovação. Emília também foi minha aluna no Empretec, né? Então, no primeiro seminário de Empretec só para decassegues, então a gente só fez para os japoneses que tinham voltado do Japão ou que estavam começando negócio aqui. Então foi super bacana, Emília. Obrigada. Emília também é uma parceirona nossa e sempre está com a gente divulgando também nosso trabalho. Né? E Sheila, e é isso, é criatividade e inovação agora. Tá? E assim, gente, vamos entender o que é criatividade e inovação. Criatividade não gera dinheiro, tá? Porque ser criativo pode ser uma ideia muito legal, mas que ninguém compra. Vamos pensar num quadro. Nossa, eu sou super criativo, faço um negócio bacana, mas eu acho que é bacana, mas ninguém comprou. Então isso não é uma inovação. A inovação vem de ideias que possam gerar recursos, tá? Que alguém pague. Então esse é o processo da inovação. Então não adianta ter uma ideia que ninguém compra. Né? Numa das aulas, começando do zero, eu já dei esse nome aí, começando do zero, é o seguinte, a gente vai falar sobre geração de valor e sanar problemas e necessidades, que é o básico, efetivamente, das empresas para a gente montar. Tá? Então eu vou trabalhar em relação a isso depois no conteúdo para vocês. A Edith de Novo Discografia falou, preciso antes aprender a fazer vídeos e não frente das câmeras, né? Acho que todo mundo tem que aprender isso hoje também, dá para fazer via internet e dá para fazer em casa também. A Rara Consultoria colocou, também estou consciente de começar do zero, depois que isso tudo passar. Né? Aí o que acontece? Deixa eu falar da Edith. Edith é assim, é engraçado, porque eu odeio filmar. Eu odeio estar aqui, assim, eu não gosto muito desse processo aqui. Mas é uma coisa que a gente aprende e a gente tem que fazer. Então a gente acaba tendo essas quebras. Eu acho que está nesse momento de a gente quebrar esses paradigmas, quebrar alguns preconceitos que a gente tem. E não é assim, falar assim, eu sou bonito, eu sou feio, sou fotogênico, não sou. Não importa. O que importa é a gente trazer conteúdo. Independente do carro da pamonha passar aqui na porta da minha casa, eu estou fazendo aqui. Então é isso que a gente tem que ver, tá? O feito é melhor que perfeito, então é isso que a gente vai trabalhar. E a Ângela aí também está com a gente, que é o Rara, que você, a Rara, né? Que você falou. Consultoria. A Ângela também, ela está trabalhando com pequenos produtores de alimentação, então ensinando as pessoas boas práticas de higiene e tudo mais. Ela está postando um monte de coisa na timeline dela também, do Instagram, dando dicas para os pequenos. Ela está começando